Qual é a lógica por trás de vender na internet sem parecer um charlatão vendedor de cursos? Bom, hoje eu vou falar sobre esse assunto com você. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a lógica de vender antes da internet. Eu entendo que a lógica de vender antes e depois da internet é mais ou menos a mesma. Quero te falar sobre qual foi o impacto da pandemia no processo de vendas na internet, nas vendas, no volume de vendas na internet, por assim dizer. Eu acho que foi bem relevante, eu vou falar sobre isso com você hoje. E depois eu quero falar um pouquinho sobre, mais especificamente, como vender na internet sem parecer um charlatão. Deixa eu me apresentar para você. Meu nome é Bruno Werneck, eu sou casado, tenho 3 filhas, sou empresário, também sou engenheiro e eu criei uma empresa que antes só existia no mundo físico, que é o cursinho pré-vestibular, e eu criei a primeira turma ITA online na internet, depois criei turma medicina, enfim. Eu passei por esse processo. Na época que eu criei o cursinho focado em vestibulares muito concorridos, não existia esse tipo de opção no mundo digital, existia apenas na internet. Isso foi em 2014, 2015, e desde então surgiram vários outros cursinhos. Mas, cara, a lógica de ter uma empresa que funciona na internet para prestar um serviço que é comum no mundo físico é muito parecida com a empresa do mundo físico, exige tantos funcionários quanto, você gasta talvez um pouco menos com aluguel, mas o que você gasta aluguel de espaço na internet, por assim dizer, que são os anúncios online, esse tipo de coisa, tá? Por que eu resolvi fazer esse vídeo? E não só esse vídeo, mas também todos os outros, porque eu quero ajudar outros empresários que começaram seus negócios praticamente do zero e ainda participam do dia a dia dos seus negócios, empresas que faturam entre 3, 4, 5 milhões de reais por ano e, sei lá, até 50 milhões de reais. Conheço empresários que faturam ali perto dos 50 milhões de reais por ano e ainda participam do dia a dia da empresa ativamente. Quero ajudar esses empresários, tá? Só quero te pedir uma coisa antes de tomar o meu café. Quero te pedir para assistir esse vídeo até o final. Se esse vídeo te ajudar de alguma maneira, aí sim, você se inscreve no canal, você ativa as notificações, você curte o vídeo e compartilha esse vídeo com outras pessoas que você entende que vão ser beneficiadas por esse conteúdo. A outra coisa que eu quero te pedir também é que, se você tiver qualquer dúvida, quero te deixar à vontade para escrever aí nos comentários. Depois eu respondo todas as dúvidas, todas as perguntas. Comentários que acrescentam ao vídeo também são muito bem-vindos, então faça isso. Beleza? Então vamos começar com o conteúdo do nosso vídeo aqui. Primeiro, eu separei esse conteúdo em 3 partes. A primeira parte é: a lógica para vender na internet é a mesma de antes da internet, desde antes da internet. Quero te dar um exemplo aqui de uma barbearia. Depois eu vou até compartilhar um caso pessoal de barbearia com você. Mas a barbearia, como que funciona quando o cara quer montar uma barbearia em um lugar, né? Ele escolhe uma rua movimentada, coloca uma placa chamativa nessa barbearia para começar a atrair os seus clientes. Com o tempo, ele vai tendo clientes e o mais importante nesse processo todo é ele prestar um bom atendimento, um bom serviço para os seus clientes de barbearia. Depois que ele faz isso, que ele presta esse bom serviço, imediatamente depois ele tira fotos dos clientes, ele vai ali montando um acervo e começa a decorar a barbearia com fotos de clientes satisfeitos. Tem uma barbearia que eu frequentava quando eu morava em Belo Horizonte, é a barbearia do Seu Elias. Nem ganho nada para fazer essa propaganda. O barbeiro que me atendeu lá mais vezes é o Thiago Tonaco, quero até mandar um abraço para ele aqui. E essa barbearia, quando você entra lá, principalmente as primeiras unidades, você vai ver muitas fotos do Seu Elias, que é barbeiro, com jogadores de futebol muito famosos. Tem foto dele cortando o cabelo do Di Maria. Na época da Copa do Mundo, ele cortou o cabelo de muita gente que jogou no Mineirão. Então tem fotos do Seu Elias cortando o cabelo de jogadores da seleção brasileira da época. Enfim, o Seu Elias fez esse processo. E geralmente, quando você quer crescer e fazer a sua empresa aparecer demais, o cara da barbearia que abre outras unidades, ele começa a fazer propaganda em outdoor, propaganda na parte de trás do ônibus, propaganda no ponto de ônibus, propaganda na rádio, propaganda na televisão. Eu não lembro de ter ouvido ou visto uma propaganda do Seu Elias num desses canais que eu mencionei, mas o fato é que na verdade, eu vim conhecer o serviço do Seu Elias pela internet, né? Aqui na cidade onde eu moro, em Portugal, é muito comum você ver propaganda no jornal do bairro, no jornal da cidade. As cidades aqui são pequenas e ainda tem essa prática. Mas enfim, a verdade é que sempre o preço define o cliente que você quer atrair, né? Se você quer um cliente mais popular, que vai gerar um volume maior de serviços, de vendas, você vai focar num preço mais baixo, um serviço muito ágil, mais especificamente por causa da barbearia, e você vai fazer muitas promoções. Todos os serviços com essa natureza de serviço prestado por hora, quando o foco é em muito volume, em preço baixo, muita agilidade e promoções. Produtos também, quando você quer vender para muita gente, você coloca o preço bem mais embaixo. Quando o serviço é premium, um serviço premium, ele já vai ter um preço mais elevado, mas o nível de serviço também é mais elevado. Você tem luxo, por exemplo, lá na barbearia do Seu Elias, você tem um cafezinho personalizado, o barbeiro vai te receber na porta, ele nem se apresenta como barbeiro necessariamente, né? Ele é um visagista, porque ele tem várias formações. Enfim, você tem uma sensação como cliente, uma sensação de luxo. Qual é o conceito para você vender? E até o conceito que eu descrevi, os conceitos
por trás de todo o processo que eu descrevi aqui para barbearia. Primeiro, a gente precisa saber por que as pessoas compram. Por que as pessoas compram? Para resolver problemas. Esses problemas na verdade, todos os problemas que nos fazem comprar são problemas que têm 3 níveis. Tem um nível externo, que é o que todo mundo vê, tem um nível interno, que é o que só eu sei, muitas vezes eu nem sei, e tem um nível que é existencial, vamos dizer assim. No caso da barbearia, os problemas externos que o barbeiro resolve, que a barbearia resolve, são higiene, cuidados pessoais, apresentação pessoal. Esses são os problemas externos. Os problemas internos são problemas de autoestima, status, né? Um cabelo bem feito, o fato de fazer na barbearia do seu Elias já dá uma diferença, dependendo. Cada cidade tem a sua barbearia do seu Elias, que é uma barbearia um pouquinho mais premium. Nem sei se é a top não, mas, cara, é muito bom lá. E também uma questão de autocuidado, a pessoa quer se cuidar, né? É uma necessidade justa e digna do ser humano. E existem os problemas existenciais. Nesse caso da barbearia, eu diria que o problema existencial é o pertencimento, é você fazer parte da sociedade, porque afinal de contas ninguém gosta de interagir, de conviver com pessoas mal cuidadas, pessoas mal cheirosas, essas pessoas geralmente são excluídas. Agora, qual que é o processo para vender? Então a barbearia faz isso, ela resolve esses 3 problemas. Mas qual é o processo para vender? Um processo de vendas, de uma maneira geral, ele tem aqui, eu chamei 4 etapas. A primeira etapa é a clareza, onde você tem clareza sobre o problema que a sua empresa resolve em cada um desses níveis, nível externo, interno e existencial, e onde você tem clareza sobre quem são as pessoas que têm esses problemas que a sua empresa resolve. Uma vez que você sabe disso, você tem essa clareza, você vai fazer um esforço, como foi o caso da placa, né? Poxa, barbearia, o problema externo é fazer a barba, então eu coloco uma placa de barbearia numa rua movimentada. Por que eu faço isso? Para chamar a atenção das pessoas que têm esse problema, mostrando para elas que eu resolvo o problema. É isso que a gente tem que fazer, a gente tem que chamar a atenção. Chamar a atenção de quem tem o problema, chamar a atenção para mostrar formas de resolver esse problema, né? Na barbearia é muito óbvio, todo mundo sabe que para cortar a barba tem que cortar a barba. Mas tem outras formas, você pode fazer isso na sua casa, ou você pode pedir o seu sobrinho, a sua esposa para fazer isso por você. Então a pessoa mostra formas de fazer a barba e ela pode até comparar outras formas com a forma que ela faz esse processo da barbearia. E aí a gente já está mostrando como é que nós resolvemos o problema. Qual é o nosso diferencial? A gente corta o cabelo mais rápido, a gente faz um corte que transmite uma determinada personalidade que nós gostaríamos que os outros vissem em nós. Então tudo isso são diferenciais. Uma vez que você mostra como você resolve o problema, você trabalha numa etapa de gerar interesse pela forma como você resolve o problema. No caso da barbearia do seu Elias, como tem lá um visagista, um cara especializado, para ele gerar interesse por essa outra forma de resolver o problema, por exemplo, oferece um cafezinho, ele mostra imagens do tratamento que os clientes recebem lá dentro, ele tem produtos com a marca dele, enfim. Tudo isso para a última etapa, que é o quê? Convencer a pessoa a te pagar para resolver o problema dela. Se você montou uma barbearia, em algum momento você vai ter que convencer essa pessoa a te pagar para cortar o cabelo e fazer a barba ali na sua barbearia. Que é quando a pessoa entra, você explica o preço, explica os benefícios, mostra tudo para ela, muitas vezes numa linguagem que nem é direta. Antes da gente avançar para como usar a internet, usar esses conceitos na internet para vender sem ser um charlatão, eu quero compartilhar com você um pouquinho do impacto que a pandemia teve nessa dinâmica de vendas. Na época da pandemia, muitos negócios tiveram que se movimentar. Todos os negócios praticamente tiveram que aprender a usar a internet como plataforma de venda, de relacionamento com o cliente, de relacionamento com a equipe. Vou te dar o meu exemplo. O que aconteceu? A gente tinha um escritório de 400 metros quadrados lá em Belo Horizonte, na região da Savassi, e tinha também um escritório de 200 metros quadrados em São José dos Campos. Na pandemia, todo mundo foi obrigado a ir para casa, então esses escritórios ficaram vazios. Isso fez com que nós tivéssemos que mudar toda a dinâmica de gestão da equipe, porque a gente tinha painéis espalhados pela empresa, práticas típicas de um ambiente de trabalho onde você encontra com as pessoas ali, um ambiente presencial. A forma como uma empresa opera no presencial é diferente da forma como essa empresa opera quando todo mundo está em regime de trabalho de home office. É muito diferente. E a gente teve que chavear de uma hora para outra. Bruno, vocês tiveram algum impacto de vendas? Sim, a gente teve impacto de vendas. Por quê? Porque muitas escolas ficaram sem operação. Os pais e os alunos mais responsáveis, especialmente ali da galera que estava no terceiro ano, não queria que o filho ficasse sem estudar, porque o vestibular não tinha sido desmarcado. Na verdade, o vestibular foi postergado, né? Mas ele ainda ia acontecer. Então, muitas pessoas nos procuraram para que a gente substituísse a escola e o cursinho presencial pelo online. Como o quadro tem uma reputação muito bacana, tem muito aprovado, enfim, foi uma transição muito confiável para os pais e para os alunos. Então a gente teve um volume maior de alunos. Isso fez com que a gente precisasse contratar mais pessoas, e aí a gente descobriu outros mercados de mão de obra que são muito bons,
Porque antes a gente estava acostumado a contratar em São José dos Campos e Belo Horizonte. Com a pandemia, a gente contratou pessoas em várias cidades do Brasil, a gente contratou pessoas que moram em cidades do interior, do norte, do nordeste, e pessoas que moram em capitais, no sul, no centro-oeste. Enfim, a gente teve esse movimento que foi muito bom para a empresa, a gente descobriu novos talentos, tá? Em termos de relacionamento com os alunos, o que eu fiz? Assim que a pandemia se estabeleceu, assim que foi decretado o lockdown, eu passei a me reunir com os alunos, né, pela internet, quase que diariamente, para que eles se mantivessem motivados nos estudos, porque ficou todo mundo assustado, o que vai acontecer, como é que vai funcionar, para dar uma acalmada. Não necessariamente eu estava a pessoa mais calma do mundo, mas eu tinha que transmitir essa segurança para eles. Com o tempo, eu fui vendo que na minha operação da empresa não ia mudar muita coisa, então eu consegui passar essa segurança para eles. Mas muitas empresas tiveram que criar novos canais. Então você teve restaurante criando um cardápio em PDF, mandando para os seus clientes via WhatsApp, criando grupos de WhatsApp. O WhatsApp bombou nessa época. Muitas empresas também, além do WhatsApp, começaram a investir em redes sociais para se comunicar com seus clientes, para criar audiência, e você vai ver que isso tem tudo a ver com essa lógica por trás de vender na internet. Então a galera teve que aprender na marra como que vende na internet. Teve gente que aprendeu na tentativa e erro, teve gente que foi estudar e contratou cursos de pessoas que já vendiam na internet, e teve gente que contratou cursos mais baratos de pessoas que ainda não vendiam na internet. E são muitas delas vítimas dos charlatões. Agora, a gente não pode ser aqui também ingênuo de achar que todo mundo que compra o curso na internet faz. Tem muita gente que compra o curso na internet, não faz e bota a culpa no cara que vendeu o curso. Eu não vendo curso na internet, de vender na internet, ainda não tenho esse planejamento na minha vida, mas, cara, uma pessoa que comprou, não fez o curso, não testou, a culpa é dela de não ter vendido. Ela pode colocar, como a culpa é dela, ela pode colocar em quem ela quiser. Mas, enfim, o fato é que muitas pessoas foram enganadas e outras não se deixaram enganar, aprenderam a vender na internet e aproveitaram essa onda. Fato é, a pandemia acelerou a adesão das pessoas à internet como canal de consumo. Tá? Muita gente que demoraria 5, 6, 10 anos para começar a comprar na internet viu, opa, pera lá, isso aqui é algo relativamente simples, é até mais prático para algumas coisas. Muitas empresas que começariam a vender na internet depois de 5, 6, 7, 8, 10 anos, começaram a vender e viram assim, opa, esse canal aqui é bom. Esse canal, ele é mais lucrativo do que o canal só físico, do que depender só de indicações. Então tem muita gente que cresceu, muita gente usou o YouTube como plataforma de construção de audiência para vender para essa audiência algum produto. Hoje você tem fenômenos na internet, como é o caso da Virgínia, do Netão Bom Bife, de vários esportistas que eram pessoas que usavam a internet só para se relacionar, para vender publicidade para outras empresas e começaram a viabilizar suas marcas para suas audiências. Então isso é uma nova realidade. Tá? A pandemia acelerou a adesão do mundo à internet. Faz sentido isso que eu falei? Até aqui. O que eu disse? Eu falei muita besteira, falei pouca besteira? Escreve aí nos comentários para eu saber o que você acha. Se esse vídeo já te ajudou até aqui, agora sim você pode se inscrever no canal, tem mais conteúdo. Tem o terceiro ponto desse vídeo, mas agora sim, se inscreve no canal, ativa as notificações, curte esse vídeo. Escreve aí nos comentários como que a pandemia impactou ali na sua empresa. No seu caso, o que você fez para manter ou para melhorar o seu negócio depois, durante e depois da pandemia. Beleza? Escreve aí nos comentários. Eu leio os comentários, respondo todos os comentários. Eu gosto de interagir com vocês, tá bom? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas também. Vamos continuar aqui. Como que você pode usar a internet para vender sem ser um charlatão? Vou te explicar alguns princípios baseados em tudo que eu já te falei, mas vou te dar alguns exemplos também do meu caso específico na minha empresa. Então pega um papel aí e anota 3 pontos. Primeiro ponto é, você precisa produzir conteúdo e divulgar nas redes sociais. Qual tipo de conteúdo? Já vou te falar. Redes sociais. Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, divulgar conteúdo nessas redes, pelo menos. LinkedIn é outra rede que você deveria usar, então divulgar conteúdo nessas redes. Qual conteúdo? Já falei isso lá, você já deve ter percebido. Primeiro, você vai explicar para as pessoas qual é o tipo de problema que a sua empresa resolve. Depois, você publica também conteúdo mostrando como você resolve esse problema, como que a sua empresa resolve esse problema. E é importante você mostrar como a vida dos seus clientes é transformada depois que você resolveu o problema delas. Vou te dar um exemplo aqui na minha empresa. O quadro é um cursinho pré-vestibular online. Qual é o objetivo do quadro? Ajudar as pessoas que querem entrar na universidade pública pelo Enem ou por um outro vestibular. Esse é o problema que o quadro resolve. Então eu publico conteúdo nas nossas redes sociais que ajuda a pessoa a passar no vestibular. Então eu tenho aula ensinando a matéria, resolução de exercício, estratégia de estudo,
estratégia de organização, alguns conteúdos motivacionais, alguns conteúdos de como a pessoa pode usar melhor o cérebro para aprender mais rápido. Eu publico esse tipo de conteúdo. Eu também publico conteúdo falando sobre a metodologia adotada pelo quadro. Qual que é a diferença da metodologia do quadro? Eu vou te explicar, você vai entender rapidamente. O nosso aprendizado aqui é baseado na resolução de questões. Questões de onde? Do Enem e dos vestibulares. Por quê? Porque a gente entende que as pessoas aprendem a partir do momento que elas praticam. Essa é a metodologia. Não quero te vender quadro aqui, não é o público-alvo desse canal, tá? Depois, se você tiver alguém aí na faixa dos 17, 18 anos, você digita quadro com K na busca do YouTube, você vai cair lá no canal do quadro. E por fim, para mostrar como que o quadro transforma a vida das pessoas, a gente faz uma série de entrevistas com alunos do quadro, que estudaram o quadro e que foram aprovados em vestibulares muito concorridos. Então, se você for lá no YouTube do quadro, você vai ver vários vídeos de entrevistas completas e trechos de entrevistas com alunos que passaram em medicina, engenharia, direito, nos vestibulares mais concorridos nas melhores universidades públicas. Onde que você vai encontrar esses conteúdos? Você vai encontrar no YouTube, você vai encontrar no Instagram, você vai encontrar no Facebook, você vai encontrar no TikTok, para todo lado. Então, número 1, produzir conteúdo e divulgar nas redes sociais. Número 2, criar canais de aquisição de potenciais clientes na internet. Quais canais são esses? As suas redes sociais. E aí você cria um site, lá no seu site tem um formulário de contato, tem também um botão de WhatsApp para a pessoa entrar em contato com a sua empresa, tem também uma descrição de tudo que a sua empresa faz, como que a sua empresa funciona, páginas para os produtos que você oferece. Hoje é super barato criar um site, hospedar um site na internet, é importante você ter essa visibilidade. Até para aquelas ferramentas de inteligência artificial entenderem o seu negócio, na hora que alguém perguntasse, poxa, qual é o melhor lugar para cortar o cabelo em Belo Horizonte? A pessoa vai ver lá várias informações sobre a barbearia XYZ, barbearia do seu Elias. É importante você ter ali um blog que pode ser construído a partir de conteúdo que você publica no YouTube, sobre os seus serviços, com conteúdos que são de interesse das pessoas que também vão se beneficiar dos seus serviços. Para quê? Para o Google encontrar e te oferecer como resposta quando alguém fizer uma busca relacionada à sua empresa, para um algoritmo de inteligência artificial, um chat GPT da vida, entregar como resposta quando alguém fizer uma pergunta sobre algo que você trabalha na sua empresa, algum problema que você resolve. É importante você ter esses conteúdos. É importante também você ter páginas de venda para as pessoas entrarem ali e comprarem os seus produtos e os seus serviços, fazer reserva. Hoje, por exemplo, na barbearia do seu Elias, é possível você fazer uma reserva pela internet, é possível você até pagar antecipado o seu serviço de barbearia. E por fim, é importante você criar ofertas de acordo com o público que você quer atingir. Não adianta nada você querer atingir um público premium e criar uma oferta que é baseada em produto barato, que é baseada em preço baixo e serviço rápido. Não, cara, você quer fazer um produto, você quer vender um produto premium, a sua oferta tem que ser premium, o preço dela vai ter que ser mais alto do que o mercado, do que a média do seu mercado, os entregáveis, os benefícios têm que ser mais elaborados. Por exemplo, no caso da barbearia, cara, você vem cortar o cabelo, aí você escreve lá, olha, tem mesa de bilhar para você jogar bilhar. Ninguém usa a mesa de bilhar no final das contas, mas o simples fato de ter a mesa de bilhar e o corte de cabelo custar R$ 150 já cria um ambiente diferente, entendeu? Tem um café, um chá, esse tipo de coisa. Vou te dar um exemplo aqui do quadro. O quadro, até alguns anos, era focado em alunos que poderiam pagar entre 3 e 5 mil reais por ano para fazer cursinho. Esse é o preço mais alto de cursinho vendido na internet. Então aí você já começa a ver que na hora de montar uma oferta, você tem que pensar no preço. Se você quer atrair muita gente, o preço tem que ser mais baixo. No caso da internet, o cursinho mais barato é R$ 500, mas ele também não tem nada, nem vale a pena. O mais caro é R$ 5 mil, é o padrão onde o quadro operava. Hoje a gente mudou de estratégia. A gente quer aumentar a base de alunos, então a gente trouxe o nosso preço para ali perto dos R$ 1.000. E focando no essencial, que é aquilo que realmente faz diferença para o aluno, que é tirar as dúvidas muito rápido, que é corrigir as redações muito rápido, ter muita oferta de redação para ele escrever. Bruno, mas e conteúdo? O conteúdo é o mínimo. Todo mercado tem um mínimo que você precisa atender, que no meu caso, no caso do cursinho, aulas muito boas e exercícios para o aluno praticar aquilo que ele viu na aula. Esses exercícios têm que ser parecidos com a prova do Enem, com a prova da FUVEST, enfim, com as provas dos vestibulares, tá? Enfim, a qualidade do material, ela é indiscutível, tem que ser de alta qualidade, mas para a gente ter mais aluno, a gente aumentou muito a nossa eficiência, usou tecnologia para ficar mais eficiente e consegue expandir a base de alunos a um preço mais baixo. A gente tem muita promoção. Se você quer atrair um público para um serviço premium, você não vai fazer tanta promoção. Você nunca viu promoção de bolsa Louis Vuitton, né? Por quê? Porque o público é premium. E no nosso caso aqui, a gente oferece algumas garantias também. É muito comum na internet, você tem que oferecer garantia. Por exemplo, esses dias eu comprei um produto na Amazon e a empresa que entrega o produto entregou em outra casa. E era final de semana. Cara, eu entrei no chat da Amazon, expliquei a situação, o cara falou, beleza, eu vou te mandar outro produto aí amanhã. Eu nem sei o que vai acontecer com o outro produto que foi entregue errado, entendeu? Mas ele me dá essa garantia. Isso me dá a segurança de sempre comprar na Amazon.
Faz sentido o que eu falei? Escreve nos comentários se você conhece alguma empresa que opera assim. E se você gostou desse vídeo, agora sim, se inscreve no canal, ativa as notificações, curte o vídeo e comenta para eu saber o que você está pensando, se faz sentido o que eu disse ou se eu falei alguma besteira. Se você tiver ficado com alguma dúvida, pode escrever também que eu faço questão de responder todas as dúvidas. Beleza? Um grande abraço para você e eu te vejo no próximo vídeo.